Bom, pessoal, mais uma vez, bom dia a todos. Nós estamos com 23 pessoas participando. Meu nome é Edmundo, eu faço parte da Abrapsa. Então, queria dividir com vocês, né, esse nosso bate-papo sobre a inovação no segmento de BPO financeiro. E importante também que vocês interagem com os palestrantes, né? Questões de dúvidas, ou levantando a mão ou usando o chat, tá? Então, eu queria apresentar aí o Guto Fragoso, né, que é o CFO e cofundador da Camino. A Camino é uma patrocinadora da Brapsa, né? E o nosso convidado ilustre, o Ricardo Gatti, que é o CEO da WeSet Work, tá? Então, sinta-se à vontade, participam bastante, temos assuntos aí na área financeira de inteligência artificial, vamos falar também de robôs para processos, tá bom? Então, eu passo a palavra aí para o Guto. Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia. Edmundo, primeiro, assim, muito obrigado pelo convite. A gente está muito feliz aí de estar próximo da Brapsa, ser patrocinador e estar perto desse segmento aí que a gente tem aprendido aqui na Camino, aprendido muito, né, com o segmento, e temos aí gostado muito de estar próximo dos profissionais aí do ramo de principalmente BPO financeiro, tá? Obrigado pela apresentação, sou o Guto Fragoso, sou aqui cofundador da Camino, e queria reforçar aqui para sua mensagem para a turma que, olha, vamos bater um papo aqui, né? Então, o objetivo aqui da conversa vai ser muito conhecer aqui a história do Ricardo com a Set Work. Ele vai se apresentar, ele vai contar um pouquinho aí da história dele, o que ele tem enfrentado, né? Mas antes eu vou apresentar um pouquinho a Camino para vocês conhecerem o que a gente faz, de uma forma muito rápida, mas principalmente aqui para introduzir o papo com o Ricardo. Tá? Mas antes aí, obrigado mais uma vez, um prazer. E aí, Ricardo, se você quiser se apresentar para a turma. Bom dia, Edmundo, Guto e todo mundo que está aqui prestigiando a gente nesse momento. Sim, obrigado pela palavra. Me chamo Ricardo Gatti, estou à frente da WeSet Work. A gente faz BPO financeiro como muita gente aqui. Parabéns pela Abrapsa, parabéns para a Camino de promover esse encontro, que eu tenho certeza que vai ser rico, que a gente tem mais é que se unir e contribuir nessa comunidade, nesse empreendimento que a gente faz, que é levar financeiro de qualidade para os nossos clientes e para todas as empresas. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, participar. Me sinto honrado de poder contribuir, de levar um pouquinho daquilo que a gente tem executado aqui na nossa empresa para as pessoas que estão aqui nesse momento com a gente e que o que a gente tem de conhecimento, aquele pouquinho que a gente tem de conhecimento, possa contribuir com a jornada de cada um que está aqui hoje e até onde for esse nosso bate-papo, até onde alcançar aí. Satisfação muito grande e obrigado pela oportunidade. Pessoal, então, vamos fazer o seguinte, tá? É um bate-papo, levantem a mão, vamos passar por alguns temas. Se tem um tema que a gente quiser aprofundar, entre, perguntem. Eu e o Ricardo, a gente, na medida do possível aqui, a gente vai interagindo, vai respondendo, tá bom? E se também, assim, aqui nós não sabemos tudo, tá? Então, a gente está trouxendo um tema para ter um bate-papo de qualidade. Se tiver algum aprendizado de vocês, no dia a dia de vocês, além de fazer pergunta, entrem, compartilhem, comentem. Eu acho que é muito rico todo mundo aqui compartilhar as experiências, os aprendizados. Eu acho que todo mundo sai daqui melhor do que entrou, tá? Eu vou começar, pessoal, vou compartilhar minha tela bem rápido e vou falar um pouquinho da Camino e do que a gente faz. E aí vocês só, Ricardo, me avisa se vocês estão vendo a tela. Já estou vendo por aqui também. Ótimo. Já estou vendo, viu? Tá, então a gente vai falar aqui, o foco da conversa, né, principalmente aqui na experiência, na jornada do Ricardo para o WeSet, é crescimento, né? E como a gente hoje, no mundo moderno, no mundo de muita tecnologia, a gente encara esse crescimento
e se organiza e lida com ele, porque é inevitável as mudanças e é inevitável que a gente, como não só os BPOs, mas empresas no mundo hoje com AI e inteligência artificial, a gente vai ter que sim lidar com esse mundo, né? Então, falando do caminho super rápido, eu sou Guto Fragoso, como eu falei, tenho uma história com finanças, comecei minha carreira na PwC em 2004, fazendo auditoria, depois fui fazer consultoria financeira, trabalhei na McKinsey em fusões e aquisições, depois fui uma etapa de executivo no grupo de compras coletivas como gerente financeiro, diretor financeiro, e fui para o mundo de mais startups e inovação. Antes da Camino, fiquei 4 anos na Amazon, nada a ver com finanças e nada a ver com startup, né? Mas no mundo muito de tecnologia, com AI e no Kindle, que é o livro digital. Tá? Eu acho que vocês todos conhecem, e foi lá na Amazon aprendi bastante sobre inovação. Tá? Esses são os meus cofundadores, todos eles participaram, de certa forma, de startups, né, Guia Bolso, no Mercado Pago, né, e na Bidu e InsurTechs, né? O que a gente viu, né? A Camino tem 2 anos e é um software de gestão que a gente vai falar muito aqui rápido o que a gente faz. Mas o que a gente viu nos BPOs e o software ajuda, e as dores, né, que a gente viu no ramo, né, de BPOs e de terceirização financeira, né, crescer um negócio com margem, né, um negócio que você cresce, você precisa contratar novo time, você tem uma carteira de clientes, e essa carteira de clientes, a gente tem que evitar que o custo cresça de forma linear, e a melhor forma de fazer isso é através da inovação e uso de ferramentas e também de processos. Então, muito a gente vai explorar aqui com o Ricardo o que ele tem feito, tá? Em termos de processos manuais, né? Então, desde pagamento, conciliação, né? Atividades que a gente sabe muito bem, rotinas que ali no fechamento causam uma dor, né? E uma ineficiência no sentido de que a gente poderia usar esse tempo para contribuir para o cliente é muito grande, né? E também a gente viu uma dificuldade, um desafio de engajar as bases, né? Os seus clientes, sua carteira de cliente, no sentido de oferecer valor para ele, além da execução ali do dia a dia, trazer insights, né? O Ricardo traz uma gestão de negócios. Eu vou perguntar, já adiantando aqui, uma pergunta que o Ricardo vai ter que responder, como ele enxerga o tema de gestão de negócios, não gestão financeira, né, Ricardo? Você conhece muito bem. A Camino, assim, nesses 2 anos que a gente vem trabalhando, né, principalmente no último ano, crescendo muito, se aproximando do financeiro, a gente aprendeu algumas coisas, né? O cliente ele é cada vez mais digital, gente. Assim, e o futuro tem que lidar com isso, né? As gerações, né, todo mundo sabe, são cada vez mais digitais. O gestor financeiro é essa criança que está crescendo nesse mundo e ele vai ter uma tolerância muito baixa a tecnologias ou processos que não são digitais e que não são remotos, né? Ou seja, você precisa ter uma relação muito próxima com o seu cliente, mesmo no mundo digital, tá? Nos últimos anos, né, empresas Silicon Valley, Google, Amazon, tive o prazer de trabalhar, né, sempre falaram de focar no cliente, né, ou seja, trazer o cliente para o centro e realmente escutar o cliente, né, pegar feedbacks com o cliente, criar o seu produto, o seu processo, o seu serviço orientado ao cliente. Isso está cada vez mais real e tem chegado em ramos, né? E a gente acredita que cada vez mais isso vai acontecer. Então, o BPO ele precisa cada vez mais olhar para o cliente, colocar ele no centro das suas decisões, da forma que você constrói o seu negócio. Aí o Ricardo vai comentar aqui muito como ele tem feito isso, né? Ser eficiente, que é o tema da nossa conversa principal aqui, né? Ou seja, você tem que crescer e se tornar mais eficiente. E a forma disso claro, com processos de equipe, uma equipe também vamos tentar aplicar como ele contrata, né? Mas também usar ferramentas, tá? E aqui é o último, mas é o que vai se tornar mais importante. Tem muita, como a gente fala, né? Muita fumaça, muita conversa em relação ao AI, mas o AI ele chegou, né? Então aqui a gente muda o slide para AI, ou seja, a estratégia do BPO e a estratégia de qualquer negócio, ele vai ter que passar por dados,
não tem como não passar por sua estratégia de dados. Você tem um lugar onde que seus clientes têm os dados, você consiga extrair informações, não necessariamente na mesma ferramenta, mas um conjunto de ferramentas que vai te trazer insights muito rápidos para você alimentar o seu cliente. E aí, o AI, né, a inteligência artificial, ela cumpre um papel fundamental, né? A gente estamos muito próximo dos Estados Unidos, nossos investidores são dos Estados Unidos, são fundos de venture capital de risco dos Estados Unidos. A gente tem a oportunidade de viajar muito para lá. Recentemente, a gente foi no Silicon Valley, no Brasil, no Silicon Valley, que é um evento organizado pela Universidade de Stanford, né? Então, grandes marcas vão lá, estão todos, o mundo está reunido de inovação, principalmente o Vale do Silício está lá, e 2 temas que surgiram e que são a pauta ali dos Estados Unidos. Um, AI, então, como aplicar AI. Então, o AI no sentido bruto, ou seja, criar tecnologia como ChatGPT, isso eu acho que vai ser muito concentrado nesses grandes países, China, Estados Unidos, eu acho que isso vai ser muito difícil sair dali, mas as aplicações no dia a dia dos negócios vão ser no mundo inteiro, né? Então, é importante saber que tem um foco muito grande na construção de ferramentas e, entre elas, dados. Então, por exemplo, uma aplicação é uma ferramenta em que vai ler os dados dos seus clientes, né? Obviamente com toda a questão de segurança, de informação, e vai já trazer insights na sua carteira e vai dizer para o cliente ali mensagens que você vai precisar dizer. Então, isso é uma grande aplicação de AI que já tem sido implementada em algumas grandes organizações, e isso vai se estender para o negócio. E a Camino quer estar nesse lugar e desenvolver esse tipo de tecnologia para nossos clientes, nossos parceiros. Além disso, o segundo tema é longevidade, que não tem nada a ver aqui, mas é um tema muito aí só uma curiosidade, né? Os grandes bilionários e grandes empresários estão preocupados com longevidade, genética e DNA. Então são esses 2 temas. E o primeiro, AI, eu acho que vai impactar muito o nosso negócio, o negócio de gestão financeira nos próximos anos. É importante juntar todos esses 4 pontos. Então, cliente mais digital, você colocar o cliente, ser eficiente através de dados, vai ser primordial, né? Falando um pouco da Camino, né? A Camino são 2 anos, a gente tem criado uma ferramenta que tem ajudado muito a aumentar esse ponto de eficiência da plataforma, e aqui o Ricardo pode comentar como testemunha aqui do uso da plataforma, e a gente tem feito muito nossos clientes serem mais eficientes, conseguirem lidar com uma carteira maior, com menor investimento em recursos, tá? O que a Camino faz? Esse é o slide último assim que eu vou dizer de resumão, a gente usa inteligência de robô para capturar as entradas de pagamentos e recebimentos. Então, por exemplo, pagamentos, todos os boletos, notas fiscais, o sistema puxa e já lê automaticamente. E dependendo da configuração da sua plataforma, ela já classifica no centro, prévio, é claro, já classifica no centro de custo correto, no CNPJ correto. A plataforma lida com vários CNPJs, está integrado com o DDA, né, do banco do seu cliente, e a gente faz toda essa recepcionamento do pagamento de forma automática. A Camino também é um banco, também uma conta digital e também tem um cartão de crédito. Então, embarcado na plataforma, a gente já faz todo o processamento do pagamento, emissão do comprovante e conciliação. Como a plataforma que lança é a mesma plataforma que paga, a gente faz isso de forma já automatizada, né? A gente não obriga o cliente a usar a nossa conta, pode usar a conta dos principais bancos, e a gente tem integração. Algum deles com o Knab, mas a experiência com a Camino é muito mais eficiente, né? Tem toda a questão de aprovação de pagamento, tudo que um gestor financeiro precisa do seu cliente para lidar. Como mencionei, conciliação automática, porque a plataforma é a mesma que faz a efetivação do pagamento. E aí tem os REs, relatórios de fluxo de caixa, todos gerados em tempo real, que você pode compartilhar com o seu cliente, ele pode visualizar ali como está indo dia a dia. E recebimentos, que é esse último passo, a gente faz política de cobrança, a gente faz lembretes, emite nota, emite boleto, tudo que
você precisa também, e seus clientes também, para cobrar os clientes deles, né? E aí, o mais importante é que a gente tem uma funcionalidade que os nossos clientes gostam muito, que é o gerenciador de ambientes. Tá? Então, você não precisa logar e deslogar de um cliente para o outro. Você tem um lugar em que você vê toda a sua carteira e você consegue navegar de um para o outro sem ter, né, a fricção de ficar saindo e voltando. Então, ganha agilidade e é muito mais organizado do ponto de vista de quem lida com seus clientes, né? Então, a Camino dá treinamentos, a gente tem um material comercial, a gente trabalha muito perto com o parceiro e é um pouquinho que a gente vai explorar aqui com a Reset Work, tá? Então, essa é a Camino. Então, a gente ajuda, através de um software, com o banco embarcado, BPOs e clientes de BPOs a se tornarem mais eficientes, tá? Vou interromper minha apresentação e fiquem à vontade se quiserem fazer perguntas, mas o objetivo agora é falar com o Ricardo, tá, Ricardo? Fiz aqui um pouquinho da apresentação da Camino, agradeço aqui pelo tempo para mostrar um pouquinho do nosso trabalho e eu queria começar com você, Ricardo. Me conta um pouquinho, conta um pouco sobre você, de onde você está aqui no lugar do Brasil que você está, como que você começou a ser BPO, como que foi essa trajetória do Ricardo? Legal, Guto. Eu acho que, como a maioria que está aqui, eu comecei o meu negócio, o meu BPO, porque eu atuo na área há bastante tempo, eu tenho conhecimento da área financeira, e aí eu enxerguei oportunidades no mercado de carência de outros negócios que não gerem bem o seu financeiro, e isso contribui com o índice ruim de empresas que fecham. Então, entendendo que o pilar financeiro é um pilar extremamente importante de qualquer negócio, de qualquer empresa, e a dificuldade que se existe, né, de levar, de executar, que os nossos clientes, né, aqueles que a gente consegue servir, eles têm de implantar o setor financeiro, entender os seus números e com ele tomar ações. Foi dessa forma que eu criei a empresa, o Reset Work. Foi por isso que a gente iniciou. Então, eu já estava fazendo BPO antes de saber que era BPO. E aí a demanda começou a crescer, porque a gente existe essa carência e se entrega soluções que, de fato, fazem diferença na gestão das empresas, dos negócios. E aí começa a vir o boca a boca, começa quem quer mais isso, eu também quero isso, eu também quero isso, esse resultado que você está tendo, eu também quero para mim. E daí começou a crescer o negócio, tá? Eu venho, a minha escola, ela é financeira, com gestão de negócios, isso você falou um pouco mais no começo, que eu tenho muita clareza de que isso contribui demais com a evolução da nossa empresa, que eu entendo que o que a gente faz é meio para o fim, que é fazer gestão de negócio dos nossos clientes. Então, e a gente é um meio extremamente importante, porque todo negócio precisa de uma operação financeira bem executada, com clareza daquilo que é o seu negócio enquanto financeiro, para avançar, pausar, criar estratégias, arrumar rota. E aí eu te pergunto, e aí eu tenho certeza para todo mundo aqui, os seus clientes, aquele que você está atendendo, o quão cego eles estavam com o seu negócio, qual é a clareza que eles têm hoje e o que isso transformou. E aí eu pergunto, por que não levar isso muito à frente? Por que não crescer? E aí entra o desafio do crescer, que é o que você estava falando aqui, que crescer é desafiador. Gente, eu acho que é unânime aqui, né? Quando os nossos clientes têm problemas na sua gestão, porque quando ele está pequenininho, quando ele está começando seu negócio, os nossos clientes, tá aí também serve para a gente. Quando a gente está pequenininho, começando o nosso negócio, está tudo ali, né? Na nossa mão, no controle perto, a gente sabe tudo que está acontecendo, a gente toma ação sobre cada situação e aí é controlado, mas a gente resolve crescer. Aí, no crescimento, não cresce só o faturamento, crescem também os problemas que você geria de pertinho ali com a sua mão, daquele seu jeito. E aí o processo para fazer aquilo estava na sua cabeça. Então, crescer é lindo, é maravilhoso, é uma estratégia de sobrevivência, inclusive, mas é desafiador. E no crescer, muitas das empresas quebram,
porque elas não têm a sua gestão financeira bem feita, tem clareza da informação. Então, a gente falou muito sobre dados aqui, muito assertivo aquilo que você trouxe, porque uma das experiências que eu tenho tido com os meus clientes é entregar dados. Quando a gente entrega dados para ele, quando a gente formata, explica o que são aqueles dados e entrega ferramenta para o nosso cliente trabalhar, ele entende do negócio dele mais do que a gente. A gente é um tradutor de algo que para ele é um bicho de 7 cabeças, mas que nós temos facilidade de lidar, que é o financeiro, como uma ferramenta para ele tomar essas decisões, para ele sair do vermelho. Como é que a gente resolve o fluxo de caixa que tem muita ruptura, que está negativo? Entregando para o dono do negócio o poder de ação. Ele entende do negócio dele, ele entende as fraquezas e os pontos fortes desse negócio para conseguir mudar o rumo. Então, muitas vezes a gente chega... Aí já vem o primeiro insight que eu tenho aqui no meu negócio, que eu queria compartilhar com vocês. Muitas vezes a gente fica no anseio de ver um DRE, aí você olha a margem de contribuição, aí você olha aqueles números lá e que para o teu cliente, para o nosso cliente, é grego que nós estamos falando, e a gente fica no anseio de querer tomar ação por ele, sugerir muita coisa. O que eu tenho feito aqui nas minhas reuniões, na entrega para os meus clientes, é entregar dados. Deixa ele ver, deixa ele entender. O nosso cliente, ele não conhece o nosso mundo. A gente conhece, a gente sabe o que é um DRE, um fluxo de caixa. O nosso cliente, por mais que ele seja empresário há anos, tem gente que criou patrimônio de família aqui e não sabe o que é DRE. Eu acho que deve ter isso para todo mundo aí dos seus clientes. Então, ele não sabe. Então, mostra aquilo para ele e desenha o que significa, e a partir dali, ele mesmo vai conseguir gerir o negócio dele de maneira muito mais eficiente. E a gente está aqui para suportar, dar suporte. Isso funciona tão bem, que a gente quer fazer o quê? Crescer nosso negócio, né? Eu comecei a atender eu era sozinho, assim, tá dando certo, né? Meus clientes estão tendo resultado, eu também estou tendo resultado. Aí começou a vir mais gente, mais cliente, falei, eu preciso estruturar para crescer. E aí crescer vira um desafio. Também para nós, que sabemos fazer financeiro. Então, como que a gente faz isso? Estruturando a base do negócio. Então, assim, gente, se eu puder contribuir alguma coisa com vocês hoje, é isso. Estruturar o seu negócio, a base do seu negócio. Vocês sabem o conceito financeiro, todos nós sabemos, acho que não é o ponto aqui hoje, mas que ferramenta a gente usa para trabalhar eles? O que a gente usa para conseguir operacionalizar o financeiro que a gente sabe que tem que ser realizado? Eu vou falar para vocês, eu tive diversas experiências de não conseguir. De não conseguir. A gente sabe o que tem que ser feito, a gente acaba trabalhando até gambiarras, mas sem conseguir entregar. Aí, quando a gente encontra uma ferramenta, meios que nos permitam realizar, executar a gestão financeira da maneira correta, de repente, como mágica, não é mágica, né? A gente sabe que não, mas oportunidades começam a aparecer, possibilidades de negócio começam a aparecer, o resultado dos nossos clientes começam a acontecer porque a gente entrega resultado para eles. Então, muito mais do que conciliar, fazer a tesouraria, a gente está aqui como apoiadores da gestão de negócio dos nossos clientes. E isso tem me feito aumentar o ticket médio dos meus clientes. E eles pagam com muito mais sorriso no rosto, porque o resultado entregue é muito maior. Então, as barreiras técnicas para a gente entregar esse resultado, que dá embasamento na gestão de negócio do nosso cliente, é fundamental. É o que viabiliza ou não um negócio. Dentro do caminho, a gente consegue estruturar o financeiro dos nossos clientes sem limitações técnicas. Ricardo, mas o que significa sem limitações técnicas? De repente, você está aí com a dificuldade de conseguir dividir a análise do teu cliente por centros de custo, subcentros de custo, subcategorias, diferenciar análises vertical, horizontal, entregar, de fato, uma informação para o teu cliente que sirva. E aí, dentro do caminho, a gente tem isso em tempo real. Por que em tempo real?
Guto, eu vou maravilhoso, de verdade. O caminho concilia automático, o caminho, um monte de coisa. Mas sabe o que para a gente é em tempo real? É o cliente olhar todo dia a variação de caixa dele, por exemplo, e poder tomar uma ação nisso. É chegar no dia 10 e olhar lá que a variação de caixa está negativa em, por exemplo, 10 mil reais, e ele saber, então, que no final do mês dele, no mínimo em 10 mil reais, tem que ter no caixa para ele conseguir bancar os primeiros 10 dias da operação dele. E de verdade, quase nunca eu encontrei isso em outras ferramentas. Em tempo real, qual é o esforço de eu ter esse relatório? Esse que é o ponto, gente. Ô, Ricardo, mas aí eu não consigo, eu não tenho um braço, porque daí a minha margem reduz, porque eu não tenho braço de gente para gerar relatório e entregar para o meu cliente e fazer junto com ele a análise. Eu sei, é desafiador, porque daí começa a não fechar a conta, né? Eu tenho que ter 50 pessoas, eu tenho que gastar 10 horas a mais para fazer essa análise e às vezes meu cliente nem usa. Mas deixa eu te falar, se você tem ferramenta que te entrega isso em tempo real, porque qual é o esforço que eu faço aqui para entregar essas análises para o meu cliente? Zero. Zero. Esse esforço nasce da operação. Os relatórios que a gente trabalha, eles nascem da operação. Então, a gente não monta relatório, a gente não monta análise, a gente faz isso previamente. A hora que precisa sentar para analisar no dia, tem um painel lá aberto, lá, dizendo a variação do fluxo de caixa, dizendo o resultado da operação em tempo real, a margem de contribuição em tempo real. Na prática, é isso que o teu cliente quer. O teu cliente, bem real, quem quer conciliar banco é nós. O Guto, quem quer conciliar banco é o BPO. O cliente nosso, ele nem sabe o que é conciliar banco. Ele não sabe. OFX, ele nem sabe o que é isso aí. Quanto mais integração nativa, nós precisamos dessas ferramentas para entregar resultado para o nosso cliente. O que o nosso cliente quer? E aí, gente, quantas objeções a gente enfrenta quando vai atender um cliente ou até vender? Ah, você não entende do meu negócio. Ah, você não vai conseguir gerir. Ah, essas objeções a gente quebra demonstrando na prática como funciona, como entrega, o que a gente pode fazer por ele. Como é que a gente estrutura isso? Com ferramenta. Então, gente, assim, ó, eu tenho tranquilidade de dizer que eu não conseguiria fazer gestão de negócio. Hoje eu tenho 10 pessoas na equipe, nós estamos com um planejamento de crescimento muito forte. Eu não conseguiria fazer a gestão dessa carteira de clientes, dessa carteira de colaboradores, se eu não tivesse um processo bem estruturado, junto com uma ferramenta que possibilite fazer a execução disso. E aí, o Guto, você falou sobre inteligência artificial, você falou sobre automatização, você falou sobre margem, porque reduz o tempo de execução de várias tarefas do financeiro. Na prática, sim, é isso. Mas, no fim, sabe o que isso representa para a gente? Resumido, segurança na execução do trabalho. Tudo isso entrega segurança. Fala assim, opa, consigo avançar, consigo atender mais clientes, consigo colocar pessoas na equipe para avançar. Ricardo, como é que você contrata? Você fez essa pergunta, eu anotei aqui. A gente tem a liberdade hoje de contratar por comportamento e não por habilidade técnica. A principal peso aqui é comportamento. É o que a pessoa quer para a vida dela. Por quê? Porque a habilidade técnica, nós temos processo, ferramenta, estrutura para executar. Então, aqui é uma escola. Nós, BPOs, somos escolas, é muito mais forte que qualquer faculdade, de qualquer experiência. Gente que trabalhou em multinacional, em grandes negócios, no financeiro, dentro de uma empresa de BPO, tem uma alavancagem de aprendizado muito grande. Então, por aí você já entende que a liberdade que você tem para contratar pessoas para ensiná-las no caminho. E ter a segurança de que o processo executa, porque tem ferramenta de controle e isso executa da maneira que tem que ser executado. Segurança na operação. Então, sim, é uma mão na roda você clicar um botão e pagar a conta, isso já está conciliado com o documento.
o documento que captou início, né, veio automático, você clica com o botão paga, concilia com o comprovante. É uma mão na roda? É uma mão na roda. Isso ajuda demais. Demais, Guto. Obrigado por ter. E Ricardo, você, falando um pouco da WeSet, a WeSet, você abriu ela quando? Só para a turma conhecer. A WeSet, ela existe há 2 anos de mercado e eu estou há 25 anos no financeiro, no ramo financeiro, gerindo negócio. E hoje você tem quantos clientes? Só para a gente... Nós estamos com 36 ou 37 clientes, tem que dar uma olhada. Tá, ou seja, 2 anos, 36 clientes, que é um crescimento considerável, né? E o plano aí para vocês para frente, como é que é? E o crescimento não foi linear, tá? O crescimento, ele está sendo uma curva muito exponencial para cima a partir do momento que a gente estruturou o processo. Então, no primeiro ano, por exemplo, de empresa, a gente cresceu pouco, cresceu mais devagar, cresceu tentando entender e estruturar o processo. Montou, estruturou, entregou o resultado, sabendo que dá para operar, o crescimento. Agora nós abrimos o guarda-chuva, agora nós estamos fazendo prospecção ativa, agora nós estamos fazendo muita coisa, agora nós estamos, pode vir cliente, pode vir. Então, nós vamos, por exemplo, até o final desse ano, mais que dobrar a carteira de clientes. Legal. E aí, pessoal que tá aí assistindo, alguém assim se relaciona ou passou por essa experiência de crescimento e quer compartilhar aprendizados também, ou alguém que ainda está começando, está com a carteira menor, mas quer fazer alguma pergunta para o Ricardo para entender assim um desafio que você já está experimentando e compartilhar e o Ricardo poder ajudar. Eu deixo aqui aberto sempre, como no início aqui a gente comentou, vocês participarem e perguntarem. Acho que é um momento interessante aqui de trocar, tá bom? Ricardo, Diga. Nesse processo todo da ferramenta da Camino, né, o seu cliente, ele depende de você para ter as informações da empresa dele, ou ele tem um acesso à ferramenta, ele pode olhar o fluxo de caixa, ele pode ver todas as informações da empresa dele. Ele tem que ter autonomia. Todo cliente precisa ter autonomia, isso é base do nosso negócio. Por quê? Porque ele sozinho consegue tomar as ações dele, ele sozinho consegue consumir o conteúdo dele, ele fomenta negócios na empresa dele, consumindo nossa informação que nós geramos através da tesouraria bem feita, através do BPO. Então, sim, o cliente tem acesso em tempo real ao fluxo de caixa dele. Parte do nosso trabalho aqui é treinar o cliente, primeiro, a entender os números dele, para que ele tenha autonomia de consumir isso, e, no segundo momento, de fazer negócios com aquilo, de entender o sistema. E aí ele mesmo enriquece a operação. Ele mesmo enriquece. Então, assim, o cliente... Uma das possibilidades que a gente tem que transformar, assim, é fundamental no nosso negócio, é disponibilizar autonomia para os nossos clientes consumirem seus números, entenderem seus números e trabalharem até sozinhos, com o nosso suporte. Nosso papel é dar suporte. Então, sim, a autonomia é fundamental para o nosso negócio. O Camino possibilita isso. Ótimo. E Ricardo, aí, só fazendo a retrospectiva, então você começou lá, 25 anos, aí começou a ajudar uma outra, informal, 2, 3, e 2 anos atrás começou o negócio, e hoje com esse ao redor de 40 clientes, primeiro ano mais difícil. Quando que você percebeu, né, nessa tua jornada de 2 anos, você falou, opa, tem algum problema aqui, estou crescendo, preciso organizar? Ou é algo que você já vinha da tua experiência como gestor financeiro, você sabia, ou você aprendeu, né, tomou conta, ou soube de que você precisa fazer algo diferente no processo à medida que você foi fazendo? Como que foi essa descoberta para você de falar, olha, opa, tem que organizar os processos? Isso aí, Guto, nasceu acho que tem muita gente fazendo o básico ainda, que é lança no sistema, vai no Internet Bank e coloca lá o pagamento. E para mim foi um desafio vencer essa barreira. Por quê? Porque precisa da minha gestão, junto com a minha equipe, configurar o sistema, fazer funcionar. E isso era um gargalo, assim, importante, sabe, Guto? Importante. E como que e entender que superar isso viabilizou
o crescimento, por exemplo, e o crescimento / segurança, tá, gente? Não adianta crescer desenfreado, tem que crescer seguro. É ter você esperto. Por exemplo, o que estava gargalado em mim de uma configuração de um processo para fazer funcionar uma ferramenta, deixou de existir, porque daí a gente consegue, com a Camilo, possibilitar que um processo seja executado como uma automação de envio de pagamentos para o banco, que toma tempo demais da operação. Tenho certeza que boa parte das pessoas que estão aqui estão gastando tempo gigantesco com colocar os pagamentos no banco, algo que deveria ser extremamente simples, mas que a gente, no dia a dia, tem dificuldade de fazer acontecer, porque não tem nem tempo para ir atrás da informação de como fazer e executar, e aí ter você esperto, isso aí foi um divisor de águas na nossa operação, que possibilitou o crescimento e dá segurança de crescer, sabe? A gente tem uma pergunta, viu, Ricardo? Se eu não me engano. É a Maiara. Diga, Maiara, levantou a mão? Oi, agora sim. Bom dia, obrigada por abrir o espaço para perguntas. Ricardo, eu também trabalho, né, no BPO, sou responsável por um BPO financeiro, e eu queria entender um pouco como que você lida com as solicitações de última hora, se essa organização e esses processos que vocês é, fizeram aí na empresa também atendem às solicitações urgentes, que a gente sabe que no financeiro a gente tem que lidar todos os dias, né? Como que funciona isso para vocês no dia a dia? Ótima pergunta, Mara. Eu sofri bastante com isso e a gente lida com isso diariamente, porque muitas vezes o fluxo de caixa precisa ser diário, né? Na grande maioria das vezes, na verdade. As solicitações de última hora, elas não precisam ser necessariamente de última hora, tá, Mara? Então, o que a gente faz aqui? Gestão de negócio com o nosso cliente, a base princípio da nossa gestão, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que o cliente que está entrante, que está entrando, que está implantando, ele está com a cultura de analisar o dia, ele não pega o boleto da semana que vem, né? Ele pega o boleto de hoje, precisa pagar hoje, aí no meio do dia ele lembrou que ele achou embaixo da gaveta dele um e-mail que não viu, um cara que ele, certo? Ou que venceu ontem, e aí é do dia para o dia. Isso atrapalha demais a operação. Eu te entendo que você não trabalha com previsibilidade, você tem que parar Então, o que a gente faz? Educa o cliente. Porque mesmo aquele fluxo de caixa que precisa do dia para o dia da análise, ele tem previsibilidade. Todo financeiro tem previsibilidade. A gente tem que educar o cliente, mostrar para ele. Como que a gente faz isso? Muitas vezes, Omar, a gente é incisivo. Mas por que a gente é incisivo? Porque o processo ao redor está funcionando. Então, quando eu chego para o cliente e falo assim, ó, não dá para ser do dia para o dia, porque isso prejudica o teu financeiro. E eu não falo isso só verbal, eu mostro isso em números, em resultados, numa jornada que ele já está com a gente. Aquele cliente passa a se policiar, cobrar da equipe dele, ou ele mesmo se cobra, quando é eu presa, por exemplo, de não tratar coisas do dia para o dia. Não há cenários do dia para o dia. São pouquíssimos cenários, pouquíssimas operações que demandam coisa do dia para o dia. Então, Mara, na prática, a gente educa o cliente desde que ele entra, desde o momento que ele entra, na jornada de implantação, já é algo que a gente bate muito forte porque prejudica o próprio cliente. Como é que ele vai ter uma análise de fluxo de caixa? Como é que eu vou dar previsão para ele de como vai ser o fluxo de caixa da semana, do mês, se a gente não tem a informação do que vai acontecer, tá? E aí, só lembrando uma coisa, tá? Do dia para o dia, é novidade, é uma coisa que não existia para pagar. Se você provisiona, por exemplo, todo mês tem um aluguel para pagar lá, e o boleto aparece no dia, aí isso não é um problema, tá? Inclusive, é um facilitador, que a gente consegue monitorar DDA, por exemplo, dentro do próprio sistema. Então, a maioria dos documentos que são recorrentes, a gente não precisa acionar o cliente para pegar, tá? A gente tem essa autonomia que foi previamente combinada, estabelecida com o cliente, de que a gente pega o boleto no DDA, não no DDA, gente, não é no DDA do banco do cliente, do Internet Banking, não é lá no Internet Banking do Bradesco, do Itaú, não é lá, tá? Isso aí dá mais trabalho que outra coisa, e insegurança. Mas sim dentro do sistema, que vincula o lançamento com o outro, isso facilita a vida. Então,
Mara, como é que a gente lida? Educa o cliente, tá? Eu não posso deixar de atender o cliente, porque essa é a necessidade dele, tá? A gente nasce, nós, quanto BPOs, nascemos para resolver essa dor. Se ele não tivesse esse problema, não fazia sentido contratar a gente, tá? Obrigado, viu? Legal, obrigada. Mayra, não sei se você tem quer fazer outra pergunta relacionada a essa. Eu tenho uma pergunta que é e que me gerou curiosidade aqui, uma pergunta, né? Que é: e se o cliente, se ele atrapalha o dia a dia dele, atrapalha o dia a dia também, talvez, de vocês, né? Tá organizando até tempo para outro cliente. Como que é isso, assim, como educar o cliente? E se o cliente não quer ser educado? A minha pergunta é, à medida que você cresce, você já chegou a demitir cliente que atrapalha a operação? Assim, como você fez isso? Se aconteceu, claro. Já. A gente tem que escolher. Sabe o que eu entendi? Que o meu trabalho não é para todo mundo, é só para quem quer. Todo mundo pode querer, veja bem a diferença, tá? Todo mundo pode querer. Mas enquanto ele não quer, não é para todo mundo. O que isso significa? Significa que quando a gente entrega resultado, tem coerência, congruência, Guto, a gente tem condição de cobrar que o cliente faça a parte dele. Certo? Claro que a gente tem que facilitar, a gente não pode burocratizar, tudo tem que ser ferramenta, tá? Mas a gente tem que ter a parte do cliente também. Às vezes o cliente acha, quem passa com isso, né? O cliente acha que passar é igual passar no mercado, pegar uma Coca-Cola, abrir, tomar, é igual contratar financeiro, né? Não é. Tem a parte dele, né? Então, a gente impõe limites, a gente põe condições, a gente, se precisar, demite, cliente demite. E aconteceu essa semana, inclusive, a gente demitir um cliente. Por quê? Não porque ele não quer na operação, porque ele já entendeu. Às vezes, o cliente está com uma dor de ego, às vezes, né? Que a gente impõe a condição que a gente quer, que precisa executar, que não é que a gente quer, é que ele precisa. Nós não estamos fazendo isso para viabilizar. Gente, nós não estamos fazendo isso para viabilizar o nosso negócio de BPO. Nós estamos fazendo isso para arrumar o financeiro do cliente. Quando você mostra isso, quando você educa o cliente, quando você treina o cliente, muda a palavra educar para treinar. Todo mundo que tem um coração aberto quer ser treinado, certo? Se o cliente entende que você está disposto a treinar ele para que ele execute o financeiro, faça a gestão do seu negócio da maneira correta, ele abriu o coração para você. Entendeu? E é uma jornada. Não, muito interessante. Alguém já passou aqui, já teve que demitir algum cliente que queira compartilhar a história? Se não passou, eu tenho certeza que tem gente doida para demitir cliente. A Luana? Eu não passei ainda, mas estou doida para demitir alguns. Falei? Posso fazer outra pergunta? Claro. Posso? Uma outra curiosidade. Eu tenho muitos problemas aqui de a gente ter, por exemplo, apenas um boleto para realizar um pagamento, às vezes até por identificação automática no sistema, mas não ter o documento que origina esse pagamento, a nota fiscal, enfim. E aí que vem, né? Porque aí o cliente fala, olha, paga que depois eu mando a nota, precisa pagar urgente, enfim. E isso, como que vocês tratam? Porque isso gera uma pendência, né, pós para a gente aqui. A gente não tem como classificar no nosso sistema se a gente não tem o documento fiscal. E como que vocês lidam com isso? Se tem esse problema, além de educar o cliente. Regras de compliance. O que significa compliance? É como vai seguir o processo de qualquer área da empresa. Por isso que eu falo que a gente faz gestão de negócio com o nosso cliente. Porque se a gente chegar para ele e falar assim, não sei, não tenho como tratar o boleto, você precisa me responder, e você vai fazer outra coisa, o teu cliente também, ele vai falar assim, o que eu faço? Não sei o que eu faço. Eu não sei o que ela quer. Então, nós temos que ajudar ele a definir essas regras. Então, se previamente a gente definiu com o cliente, cada cliente é cada cliente, tá? Eu sentei com ele na reunião de kickoff, no onboard dele, e defini o processo. Que, esse cliente já está maduro, ele já tem gestão, e tudo que se paga, paga-se através do documento de origem, nota fiscal. Tudo que a gente recebe é só nota fiscal. O boleto é um meio de pagamento, certo? Então, está definida a compliance daquele cliente que já está maduro, já está funcionando. Agora, tem um cliente que
ele paga por boleto. O negócio dele é olhar DDA e pagar, né? Horroroso isso, porque, né, pode pagar duplicidade, boleto não é documento de origem. Muito bem colocado. O que a gente faz? Ó, cliente, o negócio é o seguinte, esse não é o processo correto, isso te gera diversas inseguranças na tua operação e deixa mais pobre as informações, os insights, os relatórios, a análise, a gestão financeira do teu negócio. Então, o que nós vamos fazer? Criar uma jornada para resolver esse processo. Ó, hoje nós vamos receber o boleto, pagar o boleto e eu preciso da informação do que se trata o boleto. A gente tem que te dizer, não precisa ser uma nota fiscal. Ele vai, ó, esse boleto aqui é da compra de CMV, esse boleto aqui é da compra de material de limpeza. Ele vai te dizer, tá? Não precisa da nota fiscal. Na verdade, a gente nem fica analisando nota fiscal, tá? O cliente que diz. E aí você lança e classifica, você só não tem o documento comprobatório daquela despesa. Então, de fato, a operação ficou mais pobre e insegura para o cliente. E aí, no tempo, nós vamos mostrando para ele os problemas que isso acontece, e aí ele vai entendendo que, opa, então, peraí, eu vou começar a exigir da minha equipe, que a minha equipe, ou eu, o próprio cliente, faça chegar o documento e não o boleto. Então, no começo, a gente pega o boleto, pergunta para o cliente do que se trata, ele tem que informar para a gente lança, provisiona e paga. Previamente definido, ok? Regra de compliance. Registra isso na operação do cliente, como que vai ser, e vai aos poucos melhorando. A mesma coisa do Prolabore, gente. O cliente... Você acha que eu chego aqui falando para o cliente e falo assim, ó, você tira muito Prolabore, tem que reduzir? Não, eu primeiro mostro para ele quanto que ele tira, porque ele não sabe. E aos poucos vai melhorando. É o mesmo processo do boleto, tá? Legal, obrigada. A Luana tem uma pergunta, né? Patrícia, né? Tem mais gente aí na fila. É mais uma colocação, assim, do que uma pergunta, né? Eu acredito que todos os problemas que nós temos no BPO entra nessa questão de educar o cliente ou o cliente não ser para o BPO, né? Eu trabalhei com uma empresa onde uma das maiores dificuldades que a gente tinha era que as pessoas da empresa realizavam vários pagamentos e não passava para a gente. E aí, como que a gente faz o controle disso, né? O dono, a diretoria ia lá, ia pagando e pagando e pagando, e depois, quando a gente ia fazer o controle, era muito complicado. Sabe o que eu faço aqui? Eu estudo Prolabore. Incomoda. Como é que você... Vamos lá, como é que você treina o teu cliente? Eu falo para ele no começo, ó, eu vou te incomodar, tá? Eu vou treinar você, porque é pro teu bem. Eu falo para ele isso. Tudo que você não identifica, minha equipe vai lá, pega no extrato e mostra para o cara, para o cliente, fala assim, ó, precisamos de identificação destes. Não identificou, Prolabore. Relatório, Prolabore não, aí não é Prolabore, né? É retirada, distribuição de lucro, coloca uma retirada de capital. No relatório vai estar lá uma lista gigante de retirada. Ele fala assim, não, que isso, tá doido? Não, Ricardo, você tá doido. Aí você vai lá e mostra. Aí você fala assim, então, é para incomodar mesmo. Aí ele passa a identificar. Porque se não está identificado, aí você explica para o cliente, se não está identificado na empresa, não é da empresa. Sim. Precisa fazer parte, precisa classificar, precisa entender. Eu faço isso aqui. O pessoal fica bravo no começo e depois resolve. Quem mais? É Patrícia. Oi, bom dia. Me chamo Patrícia, eu também atuo com BPO. Eu gostaria de saber se você atende um nicho específico de mercado ou abraça o cliente que vier, né? E também o porte das empresas que você atende, a média de faturamento, se isso segue um padrão ou se oscila bastante. Mas minha pergunta é nesse sentido. Ótima pergunta, Patrícia. Isso é sensacional, na verdade. É assim, no começo, eu tinha uma insegurança muito grande de querer atender vários ramos de atuação, porque eu sei que cada ramo de atuação delega demais, né, informações e operação é diferente, né? A base financeira é a mesma, mas a gente tem uma série de outras coisas que precisam ser atendidas. Então, no começo, eu estava relutante. Aí eu comecei a pegar segurança, entender o que a gente estava entregando, entender o que de fato era o BPO, qual era o nosso papel, como que a gente contribuía, o que a gente fazia. Aí eu comecei a abrir carteira. Então, como a maioria, eu comecei com serviços, atendendo só serviços, aqueles recorrentes de mensalidade maravilhoso, né, que você configura, vai, facilita muito a vida. Hoje, na minha carteira, eu tenho auto centers, eu tenho varejo, atacado, indústria, eu tenho indústria.
tudo dentro do caminho, tá? Ah, você usa qual sistema, Ricardo? Todos dentro do caminho. Eu não uso outro sistema. Mas como é que você faz isso? Entende, sente segurança na tua operação, que aí você vai conseguir atender um varejo, você vai conseguir atender diversos ramos de atuação. Então, qual que é o porte do cliente que a gente atende hoje? Tem clientes que faturam milhões por mês, tem um porte grande, tem equipe robusta, tem diversos departamentos, e eu atendo empresas que faturam até 30 mil reais por mês, que a gente viabiliza o negócio, porque a operação é enxuta, dá para cobrar um valor. E aí outra coisa, hein, gente, não fica cobrando valor baixo. Tem que ter um ticket médio ok, que justifique uma operação, tá? E o cliente, inclusive, tem que dar valor no teu serviço. Então, cuidado com a tua precificação baixa. O ticket médio aqui é alto, tá? É considerável. Eu me considero um dos BPO mais caros que tem no Brasil. E tá tudo certo. Funciona. Então, hoje a gente atende diversos ramos de atuação. O que eu não atendo? O que eu não atendo? Quem não quer, quem não está disposto, quem não quer fazer a sua parte, quem acha que vai passar no mercado, pegar uma Coca-Cola, abrir e tomar. Não é assim que contrato financeiro. Essa pessoa, eu não contrato. Então, é na reunião comercial. Na reunião comercial, eu chego e falo assim, não é do seu jeito, tá? É do meu. E é do meu porque você quer gestão financeira, porque eu estou comprometido para entregar o teu resultado. Então, você vai ter que fazer a tua parte. A tua parte vai ser difícil. Certo? Então, não estou dizendo cuidado para ir para novos setores, tá? Estabelece tua base em nichos de mercado que te dão bastante tranquilidade sobre como trabalhar processo interno, como delegar, ok? Estrutura bem e aí você começa a se aventurar em novos setores, tá? Essa é a minha dica aí. Eu fiz isso, estou falando de mim, o que eu fiz, tá? Tá certo, muito obrigada. Imagina. Tem mais mãos levantadas aí. Vamos ver. Temos mais duas aqui, viu? Tem o Rafael e tem mais uma pessoa, né, Edmundo? Tem o Rafael. Tem mais essa pessoa. Pessoal, pode se manifestar, fique tranquilo, viu? Desmuta aí e fala. Vai lá, Jaque. O pessoal está tímido enquanto vai criando coragem. Posso aproveitar e já fazer mais uma pergunta? Claro. Ricardo, você comentou que o teu ticket é alto, né, em relação ao mercado. Não sei se você poderia ou não abrir qual seria o teu ticket médio, para a gente ter uma noção também em relação à nossa precificação, né? Claro. Meu ticket médio hoje está em R$ 3.200, de todos os meus clientes. Certo. E Obrigado. eu não atendo, imagina, eu tenho um ticket mínimo, por exemplo, tá? Eu não atendo clientes cobrando menos de R$ 1.600 e aquele cliente muito pequenininho. E eu vou falar para você que eu não sei se eu tenho alguém na faixa de 1.600, tá? Eu não sei. E essa precificação... Pode falar. Oi, desculpa. Essa precificação você faz por demanda do cliente, por complexidade da operação, por quantidade de lançamento? Como que você costuma fazer isso? Anamnese. O que eu faço? Como a maioria de todos, né, de nós aqui, eu comecei lá. Quantos movimentos? Eu tenho contrato assinado de quantos movimentos por mês, quantos pagamentos você faz, tá? Mas isso não serve para todos, principalmente quando eu comecei a abrir outros ramos de atuação, tá? E é por isso que eu dei a dica de entende, fica seguro para seguir. Porque daí eu entendi a minha operação, eu entendi perfis de cliente, eu entendi quanto tempo eu gasto, eu entendi que eu preciso saber mais sobre o cliente do que sobre movimentação. Então é uma anamnese. Quando você chega lá no médico, ele não te pergunta da tua vida inteira, como você, né, que problemas de saúde você já teve, você tem alergia, não tem alergia. Então, o que eu faço? Sempre que a gente faça anamnese. No bate-papo de apresentação comercial, quando ele também coloca as dores dele, eu já estou anotando tudo, porque ali já é anamnese, tá? Aí, no final, eu só pergunto teu encadramento fiscal, quantos funcionários você tem, se ele já não disse no meio do caminho, tá? Para não repetir a pergunta, isso demonstra, né, que você está prestando atenção, que você está na conversa. Detalhes da operação, e quanto fatura, quantos movimentos faz, eu nem pergunto, tá? O cliente não sabe.
Primeiro que o cliente não sabe. Ajudaria a gente a precificar? Sim, ajudaria. A gente sabe. Mas o cliente não sabe. Então, é nosso papel fazer a anamnese e traduzir isso. E aí, na tradução, você, com a tua experiência, faz uma precificação, tá? Eu acho que eu estou olhando a fila, Ricardo. Tem o Eliezer. Ô, Eliezer, você quer fazer a sua pergunta? Ô, Guto, bom dia. Quero sim. Bom dia, Ricardo. Tudo bom? Bom dia, Eliel. Tudo bem, você? Senhor. Beleza. Eu sou aqui da Mazars, trabalho no CSC de BPO, tá? A minha pergunta é como você faz, né? Se você tem tecnologia e quais são, se você puder abrir, para que o cliente perceba a inovação no teu negócio e como você também reduz através da tecnologia. Embora a interação com nossos clientes é importante, né? Você ter um bate-papo com ele, interagir pessoalmente, entender o negócio dele, mas como que você reduz no dia a dia a interação operacional do cliente com o teu negócio, né? Ah, vou abrir um ticket, vou abrir um chamado, aquilo que foi perguntado, as solicitações tempestivas. Como que você trabalha isso usando a tecnologia para automatizar, né? Tipo chatbot, te atender essas Aham. coisas, tá? Tá. A gente trabalha muito com automação de recepção desses documentos. Então, o fornecedor do meu cliente, né? Para quem tem que o meu cliente tem que pagar, a gente mapeia para que esses documentos cheguem diretamente à nossa operação, através do sistema Camino, através da caixa de entrada, através do DDA como complemento do documento de origem, através de ordens de compra específica para aquele fornecedor, através de uma caixa de entrada que tem dentro do próprio sistema, que a gente pode fazer esse monitoramento, ferramentas, tá? Eu tenho uma métrica interna, eu tenho o meu portal do cliente, a gente precisa ter essa formalização de chamados, por assim dizer, mas eu tenho uma métrica interna que diz chamados que estão nos entregando documentos e chamados por informação, por relatórios, por dúvidas, por questionamentos. Porque eu tenho que reduzir o trabalho manual, porque eu tenho ferramenta que entrega isso, tá? Então, qual que é o cliente que está maduro, já está funcionando, já está rodando, já está funcionando, já treinamos ele, já está tudo certo, está mapeado, os fornecedores, está recebendo. Tem operação que roda quase no automático. Quase no automático. Nem esforço de... Assim, ó, eu não faço esforço para receber o documento, eu não faço esforço para lançar o documento, eu não faço esforço para pagar o documento, o meu cliente quase não faz esforço para aprovar aquele pagamento, eu não faço esforço para conciliar, isso me possibilita demandar tempo de consultoria de processo com o cliente, porque, na verdade, o que ele quer é isso, tá? Então, a inteligência artificial que o Guto colocou aqui está envolvida nisso. Ah, esse negócio de inteligência artificial, ChatGPT, não sei usar, não usei. Deixa eu falar para vocês, eles estão usando para nós. O Camino está desenvolvendo ferramenta para a gente usar dentro do nosso processo e a gente... Opa! Os caras conseguem ler um boleto e lançar ele. Sabe o que eu fiz uma vez na reunião de clientes? Usando tecnologia. Respondendo a tua pergunta. Eu abri, estava numa reunião de empresários lá, né? Eu abri a tela do Camino, peguei um boleto, joguei na tela, o lançamento aconteceu sozinho. Sabe aquele uau, de um monte de empresário que sofre para fazer financeiro? É assim que a gente usa tecnologia, tá? Então, a interação humana, ela tem que ser direcionada para o bate-papo, para a conversa, para fazer entrevista, de ajudar o meu cliente a fazer entrevista para a contratação de cargo importante dele, tem gestão de negócio. Bacana. Pelo que você falou, você vai numa linha que eu também gosto, né? Usando a tecnologia, que é a lei do menor esforço. Quanto menos esforço a gente tiver, melhor, né? Deixa a tecnologia atuar, né? No que ela pode nos ajudar. Muito obrigado, Ricardo. Parabéns, tá? Imagina, obrigado. A tecnologia vai nos dar suporte para fazer aquilo que a gente faz bem, tá? Tem gente que acha que a tecnologia vai substituir. Não, a tecnologia vai dar suporte para que a gente execute da melhor maneira o nosso trabalho, mais rápido, mais assertivo. Ricardo, a próxima pergunta é do Rafael. Rafael, tudo bem? Bom dia. O Rafael, não sei se... Seguindo aqui, não sei se o Rafael está por aí. O Fernando, você está na fila com a mão levantada. Você quer fazer sua pergunta? Bom dia, está me ouvindo? Ouvimos. Sim. O Rafael, estão me ouvindo? Ô, Rafael, sim, pode falar.
Sim, sim. Bom dia. Eu estou iniciando no BPO financeiro e até agora que estou conhecendo a Carmina. A Carmina seria uma espécie de software de gestão financeira, tipo outros players que estão no mercado, como Omni, Conta Azul e tudo mais? Ou seria um software mais focado em automatização um grau acima desses? Essa é a minha dúvida. Ricardo, conta porque para mim fica complicado eu falar. Você que usou você falar. Rafael, você precisa dos dois, né, para executar teu negócio. Então, a Camino é um sistema de gestão financeira que te possibilita fazer o controle financeiro, tesouraria, processo, conciliação, lançamentos, boletagem, regra de cobrança, recorrências de contrato, e etc, etc, etc. Tá? Junto a isso, eles trazem diversas ferramentas de automatização, de controle, de entrega dos nossos entregáveis, né? Que são os relatórios, as análises. Então, assim, é uma junção. Tá? Então, sim, o Camino automatiza muita coisa, mas é uma ferramenta agregada, um sistema de gestão financeira que te possibilita fazer controle, no meu caso, inclusive de indústrias, tá? Que eu sei que indústrias acho que é um setor que talvez seja, uau, como é que eu vou atender o tal da indústria, né? Dá sim. Ele perguntou também sobre os outros softwares, como o MIE, Conta Azul, né? Você conhece... A gente admira muito, tá? Só para deixar claro aqui, o MIE, Conta Azul, acho que o Brasil tem lugar para todo mundo, assim, a gente está ali, tem um olhar diferente, mas aí, Ricardo, se você quiser explicar, inclusive aqui, né? Estamos todos aqui compartilhando, acho que o Brasil precisa uma empresa ajudar a outra, não precisa uma sair para a outra entrar, acho que a gente está construindo junto esse Brasil. Conta aí, Ricardo, com os outros softwares, como é o caminho para você. Outra coisa, vocês têm integração com a Play BPO? Vamos lá. Também respondendo a tua pergunta aí, tá? Aproveitando o Guto, respondendo do Play BPO, é assim, como o Guto disse, eu aqui sou BPO, a nossa audiência que nós estamos conversando somos todos BPOs, então o mercado é muito grande, mesmo que não fosse, eu acho que nós temos que estar junto, andar junto, tem mercado para todo mundo, tá? E cada um no seu nicho, cada um aqui, certo? Então, partindo desse princípio, digo que eu sou um cara que, na minha jornada de gestão de negócios, antes até de abrir a WeSet Work, sempre fui um cara muito voltado a sistemas. Então, já trabalhei e implantei diversas ferramentas, mas diversas ferramentas no mercado. Já testei muito na minha operação diversos desses outros sistemas que já foram colocados e nenhum deles conseguiu atender a minha operação. E aí é antes até mesmo da questão de facilidades que o sistema entrega, tá? É viabilizar a operação. Eu estava atendendo... Como é que eu viabilizo operações dentro de outros sistemas que não me permitem, não viabiliza, tá? Então, de novo, né? Na minha situação, no meu caso, outros sistemas, diversos outros sistemas não atenderam a operação, inviabilizaram negócios. E aí eu fico incomodado de estar conversando com o cliente e falar assim, poxa, eu não consigo te atender, fechar a porta para o dinheiro querendo entrar, sabe? Então, se eu tenho ferramentas que viabilizam um negócio, é isso que a gente precisa para tocar, tá? Então, integração com Play BPO, assim, eu já usei um tempo na minha operação Play BPO, hoje eu tenho uma ferramenta proprietária de portal do cliente, tá? Acho que não integra, né? Mas não, a gente não integra. Que seria essa integração? Eu não vejo... Na minha operação hoje, por exemplo, eu não veria uma vantagem, assim, sabe? Uma Play BPO é uma ótima ferramenta de gestão de controle de processos, de portal. Usei bastante tempo aqui, tá? Eu troquei por demandas internas que precisava de mais coisas e viabilizou para mim ter a minha ferramenta proprietária. Eu desenvolvi com o meu TI, o nosso portal do cliente. Respondido? Respondido. Muito obrigado. Imagina, boa sorte, sucesso, tá? Deus abençoe a tua jornada. Tem aqui a Maria José. Oi, Maria José, vamos lá. Maria é o mesmo nome da minha filha.
Você está no mudo, viu, Maria? Só, não sei se você está perguntando. Então, enquanto a Maria se prepara, eu acho que quem que é em seguida, se eu não me engano, aqui eu não estou vendo o nome. Viu, Tem Edmundo? Jaque, Jaque. tem... Então vai, Jaque. Também tá Pessoal, é no só mudo. clicar no microfonezinho ali, ó, se você está aqui com a gente, clica no microfone do seu lado e desmuta e você consegue falar, tá? Dentro do seu chat ali em cima, eu estou no computador aqui, lá em cima você tem a câmera e o microfone. Um desenho do microfone, escrito microfone. Você clicar ali, o teu áudio habilita, tá? Do seu lado direito. Tem câmera, tem microfone, compartilhar. Do seu lado direito, em cima. Ah, então na hora que você deve ter entrado na reunião, talvez você não habilitou as permissões, tá? Mas quem não está conseguindo, escreve no chat sua pergunta, a gente lê. Pode ser também. Pode ser. Aqui, ó, tem a Maria José, tem, eu acho que também tem a Gislaine, se quiser fazer a pergunta, e a Jaque também. Oi, bom dia, eu sou a Gislaine da Mazars, tudo bem? Tudo bem, Gislaine, você? Bom dia. Tudo bem. Eu vi que meu parceiro aí, o Eliezer, já fez uma pergunta, mas eu queria fazer uma pergunta um pouco mais operacional. Com relação a volume, quando vocês fazem a anamnese do cliente com base na volumetria, no momento da precificação, vocês consideram a automatização que vocês têm? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é, considerando que vocês têm já toda uma automatização para clientes, né, para todos os clientes de vocês, vocês fazem alguma diferenciação para preço com relação ao atendimento? Por exemplo, eu tenho um cliente que tem 3.000 pagamentos por mês e eu tenho um cliente que tem 100 pagamentos por mês. Vocês diferenciam no momento de fazer a precificação, considerando que vocês têm automatização para isso e o tempo gasto seria parecido entre um e outro, considerando que a automatização ajuda a gente no dia a dia? Sim. Gislaine, se eu esquecer de responder alguma pergunta, você me cobra, tá? Às vezes minha cabeça vai um pouquinho ali. Então, ó, sim, por isso que eu deixei de fazer precificação exclusivamente pela quantidade de pagamentos, porque tinha hora que eu mandava um orçamento muito baixo por causa da quantidade de operações, mas a complexidade da operação era muito alta. Eu falei, vixe, não tá bom para mim. Aí, às vezes, eu mandava um orçamento muito alto de um negócio que era extremamente simples, só que tinha um volume grande de pagamentos, por exemplo, tá? Então, por isso é a anamnese. Por isso, a gente, o que eu faço aqui? Eu entendo o cliente. Se ele faz 1.000 pagamentos por mês e esses 1.000 pagamentos por mês nascem de um processo que ele tem já muito bem desenhado, formatado e que não precisa de análise, é tudo mesma classificação, por exemplo, ou a gente consegue usar a ferramenta que automatiza o processo, certo? Eu posso cobrar mais barato do que um cliente que tem as 100 movimentações do que as 1.000. Eu preciso entender o momento da cliente. Inclusive, o nosso papel é compromisso com o resultado do cliente, certo? Baseado nisso, o valor do cliente, se ele já venceu a jornada e de dificuldade e o processo automatizou, ele vai crescer e ainda fica mais barato para mim manter a mesma faixa de cobrança. Por quê? Porque o processo diminuiu, certo? Então, eu considero sim a volumetria, mas junto com isso, o estágio do cliente, como nasce a informação e se ele vai permitir ou não que a gente use das ferramentas que a gente tem. E eu estou nem querendo mais cliente que não permita, tá? Porque entendi. Essa era a minha próxima pergunta. Se você já passou por alguma situação de algum cliente recusar passar informação para você ter adição de tecnologia, porque muitos clientes não entendem. A gente aqui no BPO financeiro da Mazars, tem cliente que se recusa, por exemplo, a implantar KNAB, porque não entende a necessidade que a gente tem no dia a dia.
E você já passou por uma situação parecida do cliente se recusar? E o que você faz nessas situações? O cliente, na reunião comercial, não é do seu jeito, tá? É do meu. Porque o meu não é viabilizar o meu negócio. O meu é fazer o teu financeiro dar resultado. Então, se o teu financeiro não tiver um KNAB, não vai ter resultado. Ah, mas eu não quero. Tudo bem, cliente. Não é para todo mundo. Só que eu faço isso, Islane, sem, cuidado com a arrogância, cuidado com eu preciso do cliente, não quero. Aquele mesmo cliente que não, o que KNAB, esse negócio de KNAB, ele não sabe o que é, deixa eu contar com vocês, ele não sabe. Ah, ele sabe que é mandar para o boleto, para o banco, ele não sabe. Ele não sabe. Então, a gente entrega o resultado, assim, esse é o resultado que você tem, esse é o resultado que você vai ter. Mas para fazer a boletagem, tem que ser. Eu não vou entrar no teu banco e fazer manual. Por que você não vai fazer isso? Porque eu estou te pagando tanto. Porque é inseguro para você, é inseguro para mim. O erro de digitação humana acontece, eu não vou fazer, porque vai comprometer o teu resultado. Confia em mim, vem comigo. Você quer resultado? Entende, Gislaine? Não tem um cliente que Eu tenho me só mais uma bloqueou. pergunta, prometo. Eu tenho só mais uma pergunta. Existe algum cliente também, assim, que no momento que você... eu imagino que como você... quando você vai fazer, passar a anamnese para o cliente, enfim, quando o cliente está chegando no kickoff ali com o cliente, você já fala de todas as automações, né? A Mazars é um pouco mais antiga, então a gente teve que fazer um processo de transformação. Então, a gente tem cliente que está com a gente há mais de 10 anos, a gente teve que, no processo de estar fazendo essa transição de transformação digital, ter que pedir para o cliente fazer algumas mudanças no sistema, enfim. Você já passou por alguma situação em que o cliente fala, bom, agora que você vai implantar a tecnologia que vai diminuir o seu esforço, você precisa me dar um desconto, me cobrar mais barato? Porque a gente se depara com isso com muita frequência, toda vez que a gente fala de adição de tecnologia aqui na Mazars. Sim. São duas situações diferentes, né? Primeiro, o cliente que está entrando, que está... eu uso a tecnologia como ferramenta na minha venda. Quando eu mostro para ele o que nós vamos fazer, fala assim, isso não é sobre o sistema, o nosso trabalho, mas olha o sistema que nós vamos usar, olha as ferramentas que nós vamos ter, olha o que nós vamos facilitar a tua vida. Ele gosta disso, ele quer isso. Só que o cliente ele quer ficar diminuindo o preço, pagamento, tudo, né? Esse que é Aí o que eu faço com o cliente que está entrando? Eu mostro a ferramenta e falo assim, não é sobre o sistema, te recomendo que você contrate o caminho. Você quer o contato comercial desse? Eu te ajudo. Eu brinco com você lá para o preço, se precisar. Contrata lá. Eu sei que esse cliente vem para mim depois, porque não é sobre o sistema, é sobre a operação. Certo? Segundo ponto, o cliente que está dentro de casa e a gente melhora a operação, porque assim, é uma cadeia, né? É uma escada, né? Você entra lá, você resolve um problema, que é fechar a caixa. Próximo problema, ele não tem gestão. Próximo, é sempre uma evolução. Aí chega na evolução ao ponto de que reduz o nosso trabalho. Não é que reduz, entrega ferramenta para a gente. E se o cliente quer reduzir preço por causa disso, e eu entendo que não faz o menor sentido, a precificação está ok, talvez até a quem, eu falo, cliente, o negócio é o seguinte, as ferramentas implantadas são para fazer a gestão como tem que ser feito. E é o mínimo que eu cobro é isso, não dá para cobrar. Inclusive, eu acho que você tinha que pagar mais pela ferramenta que eu te implantei. E se você não quiser, tá tudo certo, não é para todo mundo, tá, Gislaine? Não é para todo mundo. Demita o cliente. Eu já demiti cliente por causa dessa mesma situação que você está colocando, tá? Já demiti cliente que eu transformei a operação dele, transformei a operação financeira que ele nunca teve na vida, e jogou para mim assim, tá, agora que ficou mais fácil para você, vamos avaliar preço? Não vou. Ele pegou a operação de volta. Estou esperando ele vir bater na porta para vir de novo, porque não é subsistema, certo? O sistema da base, da suporte, o cliente ele tem que entender, é objeção nossa, que a gente entrega gestão de negócio com eles, usando das melhores ferramentas do mercado que nós sabemos executar. Tá? Ele tem que focar no core. Entendi, Ricardo. Muito obrigada. Imagina. Pessoal, a gente tem pergunta no chat. Deixa eu pegar aqui para vocês. Pessoal, para atender uma fábrica que utiliza outro RP específico, vocês conseguem linkar com o sistema Camino? Sim, a gente se integra, a plataforma é construída em módulos e tem a documentação de APIs em que é possível fazer uma integração. O software ele já vem de vitrine, né? Com a funcionalidade em geral que dá para usar, mas se a empresa ou o cliente de vocês tiverem algum software e que
precisa se integrar, a gente pode fazer esse trabalho. Precisa de um desenho e aí tem a questão da implementação, é super rápido. A gente tem trabalhado com projetos da SAP e do TOTOS, que é principalmente Proteus, tá? E aí isso vem em encontro com o que eu falei de como atender novos setores. Eu entendi que não preciso fazer a gestão do PCP da indústria do cara. A gente tem que fazer o financeiro em conjunto com o sistema de gestão do negócio dele, tá? E aí não só indústrias, mas outros ramos de atuação que têm seus negócios de gestão de negócio em si, tá? Quando a gente entende que o nosso papel é ser o financeiro e integra as ferramentas, os negócios começam a acontecer, tá? Tem mais um... pode falar, Guto. Tinha mais uma pergunta da Amanda, mas fica à vontade, Juliana, de orientar, tá? Então, na verdade, tem outra pergunta aqui. Eu vi que você respondeu no chat, mas se vocês quiserem fazer mais alguma outra consideração. Assim, outra dúvida. Um cliente com operações sem nota fiscal em várias operações, é possível alinhar com o sistema Camino? Olha, o sistema, o que eu respondi, o sistema ele permite, né, você fazer o lançamento sem um outro documento fiscal, né, e realizar o pagamento. A questão da conformidade fiscal e das normas contábeis, aí é uma responsabilidade do cliente. Eu não estou dizendo que se é devido ou não, só estou comentando, né, uma eventual inconformidade com a autoridade aí fiscal e contábil é uma questão da empresa e do contador aí que realiza o processo contábil, tá? Mas o sistema em si, tecnicamente, permite. Deixa eu ver aqui se a gente pega todos os documentos recebidos uma vez só, exporta, manda para o contador fica feliz da vida. Vamos só fazer uma rechamada aqui. A Maria José conseguiu habilitar? Jaqueline? Acho que não foi. Eu vou passando, então, aqui. Vamos para o próximo. A gente tem... A Gislaine já foi quem falou com a gente, certo? Vou baixar aqui. Nós temos aqui o Rafael. Edmundo, quer comentar alguma coisa? Aí eu já abro aqui para o Rafael. Tá, eu gostaria... Não, que interessante essa questão aí, inclusive, o tratamento, né, que algumas pessoas fizeram sobre clientes, né? Sem dúvida que nós não vivemos sem eles, né? Mas eu trabalhei muitos anos em BPO da Price, né? E o que a gente vê também, que o Ricardo comentou, que é assim, o BPO, se você fizer tudo certinho, com excelência, para o seu cliente você não fez mais que obrigação. Então, não espere parabéns do seu cliente, porque ele vai entender que você sempre está fazendo a obrigação. E ele sempre vai achar que se fosse bom, se fosse fácil, se fosse no sentido de excelência, ele não contrataria um BPO, ele faria em casa, né? Então, essa questão do cliente, dos problemas, o cliente indisciplinado, por mais que você dê um treinamento, então ele entende, quer dizer, ele contratou o BPO, ele manda a hora que ele quer, ele faz o que bem entende, né? E, no caso, o Ricardo, ele vai ter que se virar para entregar tudo. Então, é importante, né, essa conversa com o cliente, essa apresentação, esse treinamento, a pessoa vê, quer dizer, a área financeira tem muito detalhe, muito detalhe. E muitas empresas também, elas não se preocupam com a parte contábil, né? Então, para ela, assim, ela administra o caixa. Então, o balancete, contabilmente, quem é da área aí de BPO, se dá lucro, dá prejuízo para o empresariado, chama-se empresariado pequeno, médio porte, né? que ele olha aquele balancete, para ele não é tão relevante. O que importa mesmo é o caixa. Então, ele senta no caixa e é esse número que ele vai querer ver, né? Então, por isso que, com uma ferramenta como o da Camino, né, e como já foi dito, você tem toda e qualquer informação em tempo real. E que é isso que é importante para o executivo ou empresariado.
que número, que dado, que indicador faz diferença por ele hoje, olhar todo dia de manhã. É isso aí. Exato, exato. Temos a Amanda aqui. Pode falar, Amanda, o microfone está liberado. Bom dia. A minha pergunta aqui é com relação ao BPO, com que é a comunicação, né, com o BPO contábil e fiscal, porque você tendo diversos clientes, eu imagino que você tem que lidar com BPOs diferentes, processos diferentes, né? E aí, como que é essa comunicação? Uma vez que 70% das informações, praticamente, acho que do contábil fiscal, acaba nascendo ali no financeiro, né? A origem é financeira. Vocês têm todos esses dados ali no sistema interno de vocês, nas operações. E aí, como que é essa comunicação no intuito também de bater esses números, de estar alinhado para um atendimento à auditoria, né? Como que é esse relacionamento? Uhum. Complementando o que o Guto disse mais cedo, de que, né, o compliance, a regra, o fazer, é uma questão que precisa ser do cliente, né? O nosso cliente, ele tem que entender que ele tem que operar 100% contábil, ele tem que fazer isso, e aí a gente tem que entregar essas informações para o contador, e cada contador é um. Gente, tem contador que tem contador que não pega nenhuma informação nossa, a gente manda por regra, por compliance, por contrato. Por quê? Porque o cara consome tudo sozinho, ele entra no sistema, ele está integrado, ele pega, ele consome, certo? Tem contador que espera a gente mandar os documentos todos para ele, no documento, fazer o fechamento, tá? Entende? Então, cada contador é cada contador. O que a gente faz? Padroniza e entrega tudo. A gente deixa à disposição do contador consumir as informações e a gente entrega para o contador uma planilha com todas as informações extraídas do sistema, com todos os seus documentos. Inclusive, se ele quiser deixar configurado com o plano de contas dele lá, ele faz. E tem contador que faz tudo na unha, tá? Então, quem tem que fazer a parte do contador são eles. A gente abastece de uma forma que eles nunca tiveram, essa é a verdade, as informações. Porque o cliente não mandava, porque o cliente isso, porque o cliente aquilo. Aí o contador passa a receber um monte de informação e às vezes nem sabe como tratar aquelas informações, tá? Mas é padrão, a entrega para todos. Aí cada um trata como deve. Né? A responsabilidade é do contador daí. A gente não faz essa parte. Gente, alguma pergunta ficou ainda dúvida na resposta? É o debate aqui, é legal essa construção, tá? É rico. A gente tá aqui para isso. Se puder contribuir com nós também, né, a gente aprende também. Acho que se não tiver nenhuma pergunta, pessoal, aí, Edmundo, que você recomenda? Eu deixo aqui meu agradecimento. Assim, se o pessoal já está satisfeito com as explicações, né? Então, a gente vai encerrando esse nosso bate-papo, que foi muito proveitoso, né? E eu gostaria que você, o Guto e Ricardo, fizessem as apresentações finais, tá bom? Olha, eu adorei aqui, assim, do ponto de vista da Camino, que a gente tenta construir um produto para vocês, assim, eu aprendi demais, tá? E sinto privilegiado de poder ter assistido as perguntas e a troca com o Ricardo. Deixo à disposição a Camino, eu entendo que a Juliana vai compartilhar com vocês o documento que eu apresentei, e fico aqui, e ficamos, né, na Camino totalmente à disposição aí para mostrar a ferramenta, fazer uma demonstração, tá? Muito obrigado, pessoal. Eu, da mesma forma, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, conversando com vocês. A gente mais aprende, na verdade, do que quando compartilha, a gente mais aprende. Então, parabéns para quem expôs, perguntou, participou, porque você também colaborou com a gente e colaborou com você mesmo. Então, eu acho que nós estamos no mercado. Eu costumo dizer que a gente está na maior causa social que existe, que é empreender, porque a partir disso a gente gera empregos, movimenta o Brasil e o mundo e ajuda aos nossos clientes, que são empresas, a fazerem o mesmo. Então, a minha casa, a minha empresa,
está aberta para todo mundo, quiser bater papo, quiser entender melhor, quiser aprofundar mais a conversa. Eu acho que parte da nossa jornada aqui, ela tem que ser contribuir com o mundo. O mercado é muito grande, gente. Então, quanto mais qualidade, ferramenta, processo, resultado a gente leva para os nossos clientes e para aqueles que ainda não são clientes, melhor é, tá? Então, parabéns pela iniciativa, parabéns para a Brapsa, parabéns para o Caminho, parabéns para todos vocês que estão aqui, que vocês já são minoria da minoria, ok? Para fomentar os seus negócios, crescer os seus negócios, contem também com a minha contribuição, a casa está às ordens, tá? Bom, pessoal, eu em nome da Abraps, agradeço aí a participação de todos vocês, tá? Então, nós vamos mandar o e-mail, nós vamos mandar o vídeo sobre esse bate-papo, tá bom? E boa semana aí para vocês e bons negócios, tá bom? Deus abençoe todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.